a Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja. Onde está a igreja do Senhor? Somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Assume a tua posição nessa noite. Declare: somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida, hoje e sempre. Seja bem-vindo para a nossa terceira conferência missionária da Igreja Batista Nacional no Barro. Você já sabe, é uma igreja comprometida com a Palavra de Deus e a proclamação do Evangelho. Que bom que você está conosco, nesse momento tão especial para a vida da igreja, e o nosso desejo, a nossa oração é que você seja ricamente abençoado com a mensagem, com o louvor, e que você seja despertado, impactado sobre a obra missionária. Que o Senhor nos abençoe ricamente. E eu quero começar esta conferência juntamente com você, orando, pedindo a Deus que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, e que esse tempo seja um tempo de glorificação ao seu nome
e de edificação para a sua igreja. Então, juntos nós vamos orar ao nome do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nesta terceira conferência missionária, nesse momento também tão diferente para nós, e por isso nós te pedimos a tua bênção sobre tudo que será feito, tudo que será transmitido, que seja, Senhor, para o louvor do teu nome, que seja para a glória do teu nome, mas que também seja para o nosso despertamento como igreja, para o nosso maior comprometimento com a obra missionária, e que através dessa transmissão, através dessa conferência, vidas possam ser despertadas, chamadas para a obra missionária. Aqueles que estão, porventura, esquecidos do teu chamado, que o Senhor renove o chamado, Senhor, e que muitas vidas sejam abençoadas por meio dessa conferência. Nós te suplicamos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos agora ler, recitar, falar o nosso tema e a nossa divisa desta conferência. O tema desta conferência é o mesmo tema da JAMI, a Junta Administrativa de Missões da Convenção Batista Nacional, da qual nós fazemos parte. E o tema é chamado e compromisso. Eu sei que você está aí do outro lado, se você puder falar conosco, então vamos juntos? Chamado e compromisso. E o nosso texto base, a nossa divisa, se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, o verso 34 e o verso 35. Evangelho de João, capítulo 4, verso 34 e o verso 35. Diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E, dessarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Quem diz estas palavras não é nada mais, nada menos do que o Senhor da seara, o Senhor Jesus. Que nós ouçamos a sua voz, que nós ouçamos o seu chamado e atendamos ao seu chamado com o compromisso de anunciar a mensagem do Evangelho. Nós vamos agora ter um momento de louvor, um momento de adoração, com cânticos missionários, que você cante com toda alegria, com todo o vigor do seu coração, mas também refletindo naquilo que Deus tem a falar no seu coração através deste cântico. Então, com alegria, vamos juntos louvar o nome do Senhor. Aleluia.
Esta conferência missionária da nossa igreja tem sido bem atípica por causa do nosso tempo. Nós estamos em época de pandemia, de isolamento social, sem poder estarmos reunidos no templo. Então, nós estamos fazendo esta conferência online para que você seja abençoado. E já que estamos fazendo uma transmissão online, nós convidamos alguns missionários para nos trazer alguns depoimentos a respeito da vida deles, a respeito do campo aonde eles estão trabalhando e dos desafios que eles têm no trabalho da proclamação do Evangelho. E esses depoimentos missionários, eles são importantes porque nós começamos a ter um pouco da dimensão daquilo que é estar anunciando o Evangelho além mar, além das nossas terras, além do nosso contexto aqui de Recife, de Pernambuco. E eu gostaria que você prestasse bem atenção naquilo que esses missionários têm a nos dizer. Somos teus pés, andando em toda parte. Olá, me chamo Débora Fernandes, sou membro da Primeira Igreja Batista do Castelo Branco e obreira da Missão Juvep. Senti a minha vocação missionária ainda na adolescência, quando eu morava no interior da Paraíba, e a minha vontade era viver na igreja e servir na igreja em tudo. Os anos foram se passando, tive a oportunidade de fazer faculdade, de trabalhar, e no ano de 2013 tomei a decisão de fazer seminário teológico da Missão Juvep, com o objetivo apenas de conhecer mais a palavra de Deus, de saber responder aos desafios do nosso tempo, de aprender sobre teologia, que foi uma bênção na minha vida. No decorrer dos anos do seminário, fui me envolvendo nos projetos missionários de férias da Juvep, nas operações de evangelismo, tanto no sertão como nas comunidades da cidade, e o Senhor foi confirmando a vocação missionária que Ele tinha para a minha vida. Nesse período, eu me juntei com a minha igreja, com a Missão Juvep, em oração para entender quais seriam os próximos passos a realizar enquanto agora missionária. Foi quando eu me inscrevi no projeto Radical Sertão da Juvep. É um projeto de 1 ano e meio que tem como objetivo plantar igrejas nas zonas rurais do sertão. Fiz o curso de plantio de igrejas e 1 ano morando numa comunidade rural com uma equipe também de missionários. Foi uma experiência fantástica na minha vida, onde eu pude crescer muito enquanto cristã, enquanto obreira, em todas as áreas. E o Senhor tem me feito amadurecer na vocação, dia após dia. E aí, quando eu regressei, tive a oportunidade de fazer um estágio de 20 dias numa cidade chamada Latacunga, no Equador, junto também com outros alunos daqui do Centro de Preparo Missionário da Missão Juvep. Lá nós tivemos a oportunidade de apoiar a igreja, uma igreja pequenininha chamada Assembleia de Deus Casa de Deus, com apoio evangelístico, com fortalecimento dos irmãos e também numa experiência transcultural para nós que estávamos nos preparando para serem missionários em outra cultura. Foi um tempo muito precioso também. Naquela ocasião, o pastor Rubens, o pastor da igreja de lá, sentiu a direção de Deus de vir para João Pessoa se preparar também na nossa escola de missionário. E me fez o convite de, nesse período que ele está aqui se preparando com a sua família, eu estar com a sua igreja no Equador, fazendo esse trabalho de fortalecimento e revitalização de igreja, de mobilização missionária, de pregação, ensino, de estar apoiando a igreja enquanto seu pastor está aqui se preparando também para melhor servir no campo missionário. Um grande desafio. Pela graça do Senhor e segundo a vontade dele, dia 1º de dezembro estarei indo para as terras equatorianas. E tenho muitos desafios a compartilhar com os irmãos. O primeiro é que o Senhor me dê graça e poder para desempenhar todas as funções ministeriais que eu vou ter lá. Em outro idioma, longe do nosso país, da nossa família. Que o Senhor me dê graça para ser fiel e que a vontade dele prevaleça naquele período. E eu sei que ele vai fazer isso. Segundo, a respeito também da provisão financeira. O Equador trabalha com dólar e nós sabemos da realidade econômica que estamos vivendo. Que o Senhor venha com provisão. Ainda falta
25% do valor necessário para minha manutenção mensal lá. Então peço que os irmãos orem por isso, para que o Senhor levante parceiros também na área financeira. Peço também que orem para a retirada do visto. Como eu vou passar um período de 1 ano naquele país, é necessário tirar visto e nós não sabemos como esse processo será nesse ambiente de pandemia. Que o Senhor abra as portas, segundo a vontade dele, para a gente fazer tudo de forma legal, justa, diante também dos homens. Peço que os irmãos orem. Nós precisamos orar uns pelos outros e avançar na obra missionária, nos desafios que ele tem de alcançar as nações. E eu encorajo você também a se colocar como um parceiro da obra missionária. Você foi chamado e precisa se comprometer. Seja realmente como um obreiro que vai, ou seja como uma pessoa que vai ser parceiro de forma na intercessão, no investimento financeiro ou no apoio pastoral que os missionários também tanto precisam. Que Deus te direcione no seu chamado e na vocação que você tem para as nações, para alcançar as nações. Deus te abençoe. Meus amados irmãos, estamos aqui neste rio maravilhoso do Rio Andirá, onde durante 12 dias nós tivemos aqui treinando líderes de comunidades diferentes, do Rio Andirá, do Marau. Foi assim uma bênção aquilo que foi passado aos amados irmãos, às igrejas. Nós louvamos a Deus, o Senhor ter nos concedido a oportunidade de podermos estarmos como obreiros, como missionários nas mãos do Senhor. E nós queremos aqui agradecer primeiramente ao nosso Deus, a agradecer à amada igreja, às igrejas que contribuem, os amados irmãos que oram, que estão conosco e que o Senhor esteja abençoando maravilhosamente. Aqui estamos aqui na voadeira, aguardando o barco onde nós iremos para a Barreirinha, assim cumprindo o ID do Senhor Jesus e como missionário no campo. O campo é vasto, os obreiros são poucos, brancos para a ceifa, e que juntos possamos no só propósito, na visão de reino, estamos assim buscando ao nosso Deus, está segundo a sua vontade. Nós agradecemos por tudo, é a nossa palavra, é a nossa oração, é o nosso louvor, no nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui neste local tão lindo, feito pelo nosso Criador, aqui no Rio Andirá, comunidade indígena Nova Sateré. Queremos agradecer primeiramente ao nosso Deus por ter nos proporcionado essa viagem aqui maravilhosa, de estarmos cumprindo o ID do nosso Senhor Jesus. Queremos agradecer a vocês, nossos queridos e amados irmãos, que têm orado por nós, por esse ministério que o Senhor entregou em nossas mãos, têm orado pela nossa família, e que tem contribuído também para que nós possamos chegar até aqui. E nós queremos pedir cada vez mais que os irmãos continuem orando, que os irmãos continuem contribuindo para que possamos ter recursos para estar aqui com esses queridos e amados irmãos aqui desta comunidade também, e outras comunidades que ainda precisamos estar também dando uma atenção maior. Que Deus abençoe cada um, que Deus esteja sempre nos direcionando onde Ele quer nos mandar. Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Batista Nacional do Barro, Pastor Eucias. É um prazer imenso estar com vocês aqui, participando, mesmo que de forma virtual, dessa conferência missionária. E para quem não me conhece, eu sou a missionária Yara, sou missionária da Jami e estou aí há quase 8 anos desenvolvendo o Projeto Vida em Guiné-Bissau, na aldeia de Macó. Eu trabalho juntamente com a missionária Ana Paula, e nós estamos ali desenvolvendo o projeto na área de educação, onde nós temos a Escola Cristã Vida, que atende crianças de pré a 4ª classe. Temos a Igreja Batista Renovada de Macó, que graças a Deus já é uma igreja estabelecida, já estamos aí no 3º batismo, já temos um bom grupo de irmãos, 2 obreiros locais que estão sendo treinados, estão liderando junto conosco o trabalho.
Temos também atendimento de saúde ali na aldeia com um médico voluntário que faz esse trabalho aí de atender ali a comunidade. E estamos aí num desafio imenso que é agora alargar o trabalho ali em Guiné-Bissau para mais 3 aldeias que ainda não têm presença evangélica e também a construção do Centro Comunitário Vida, que é um lugar que nós queremos desenvolver cursos profissionalizantes para atender jovens e adultos ali da região onde nós estamos. Então, muito trabalho ali sendo desenvolvido, graças a Deus. E eu quero agradecer os irmãos pelas orações, pelo apoio. E o Projeto Vida, nós não estamos só em Guiné-Bissau. Há 1 ano nós estamos também em Portugal. Nós ficamos 3 meses em Portugal. Aqui nós trabalhamos com uma igreja batista, auxiliamos numa igreja batista, onde a maioria dos irmãos são guineenses. É uma igreja multicultural, temos angolanos, cabo-verdianos, venezuelanos, brasileiros. Então, aqui nós temos auxiliado o pastor local no desenvolvimento das atividades e o objetivo aqui do trabalho em Portugal é o Centro de Treinamento Missionário, Teológico e Missionário na Igreja Batista de Odivelas, onde nós estamos. Então, assim tem se desenvolvido. Com essa pandemia, infelizmente, nós não pudemos ir a Guiné-Bissau, como o proposto a cada 3 meses, e pela primeira vez vamos dar início ao ano letivo sem a nossa presença. Mas, graças a Deus, os nossos obreiros lá estão trabalhando de uma forma linda, estão conseguindo fazer o que precisa para que daqui 2 semanas, provavelmente, nós venhamos a iniciar as aulas. Eu quero agradecer os irmãos, agradecer pelas orações, a parceria e dizer para vocês, continuem investindo em missões, continuem orando por missões. Missões não vai parar por causa da pandemia, o evangelho não vai parar, o Senhor Jesus, ele está acima de todas as coisas. E nós devemos avançar o reino de Deus e expandir a cada vez mais. Que Deus os abençoe, um grande abraço e obrigada. Uma das formas de nós fazermos a obra missionária, uma das formas de nós estarmos envolvidos neste trabalho tão belo e que é um privilégio para nós como igreja proclamar o nome do Senhor é através da oração. O apóstolo Paulo, ele, quando escreve as suas cartas, sempre no final, ele pede às igrejas que orem por ele, que orem pela equipe que está com ele, que orem para que Deus abra a porta, que orem para que Deus os guarde, que orem para que Deus os guie. O apóstolo Paulo sabia do valor da oração na obra missionária. Ele sabia do valor da oração enquanto ele estava ali plantando igrejas, enfrentando desafios. Ele precisava de uma assistência, de uma ajuda espiritual que vinha justamente da igreja, quando esta igreja orava. Nós acabamos de ver esses depoimentos desses missionários. E eu quero, nesse momento, lhe chamar para termos um momento de intercessão missionária. Um momento em que nós vamos elevar o nosso pensamento, o nosso coração a Deus, suplicando não por nós mesmos, mas suplicando, pedindo a Deus que o Senhor ajude estes missionários. Eu já tive, irmãos, pela graça de Deus, o privilégio de conhecer alguns desses campos missionários, que esses missionários que acabaram de dar o depoimento aonde eles estão. E eu conheço as dificuldades, eu conheço a luta que é, e eu quero convocar você a orar conosco, orar nesse momento juntos, pedindo a Deus que Ele abençoe esses missionários, que Ele renove as forças físicas, espirituais, emocionais, que o Senhor lhe seja presente, que o Senhor faça o suprimento das necessidades. Eles precisam das nossas orações. E missões também é feito com os joelhos que se dobram em oração. Então, juntos, vamos interceder pelos nossos missionários.
Neste momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor sendo exposta pelo pastor Nelson Monteiro. Pastor Nelson Monteiro é um amigo pessoal, um amigo que nós trabalhamos juntos aqui por um tempo em Recife. Ele é missionário no Canadá e gentilmente atendeu o nosso convite para nos trazer uma palavra de Deus para esta conferência missionária. É um homem do qual nós temos muito apreço, tenho muito carinho por ele, com o coração na obra missionária, tem contribuído grandemente nesta área, e eu quero convidar você a, nesse momento, estar atento a ouvir, não a voz do pastor Nelson, não a voz do pregador, mas a voz de Deus falando ao seu coração por meio da sua santa palavra. Então, esse momento é o momento no qual nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Já cantamos, já oramos e agora nós vamos ouvir a santa palavra de Deus. Que Deus fale ao seu coração. Eu queria começar esse nosso tempo juntos mandando uma saudação em Cristo Jesus para os irmãos lá aí na Igreja Batista Nacional no Barro, aí em Recife, e agradecer pelo privilégio de poder estar junto com vocês, mesmo nesse momento de pandemia, ainda muita gente afastado, isolado, como a gente está experimentando aqui no Canadá, muito, mas poder estar perto de vocês através da tecnologia, e agradecer o pastor Elcias Martins, meu grande amigo e pastor Elcias Martins, e também aproveitar para agradecer a Ingrid, né, que tornou possível a gente estar aqui falando com vocês através da tecnologia, né? Então é um prazer, um privilégio a gente estar aqui com vocês nessa terceira conferência missionária aí da Igreja no Barro e falar sobre esse tema de chamada e compromisso, né? Eu gostaria de falar sobre esse tema chamado e compromisso, dando um título para a minha pregação hoje, para o nosso tempo juntos. Eu quero chamar isso de Cristianismo de 360 graus. Né? O pastor Elcias me conhece, alguns me conhecem também, já são mais de 30 anos de missões, desde que eu saí do Brasil para fazer a obra missionária aqui no Canadá, com plantação de igrejas e trabalho entre os portugueses. Mas antes disso, o meu trabalho era na área de engenharia civil, né? Então eu gosto desses modelos matemáticos e eu queria falar hoje com vocês, dar essa imagem de um cristianismo de 360 graus para os que são da área de exatas, que gostam de ciências, né, matemática. 360 graus é o comprimento total da circunferência. Um círculo, o limite externo dele é uma circunferência, e uma circunferência total tem 360 graus. Então eu quero falar sobre um cristianismo de 360 graus, tá? E eu gostaria de usar o texto em Isaías, capítulo 55, versos 10, até a primeira parte do versículo 12, que diz assim: Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. E a primeira parte do verso 12 diz: Com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Então eu gostaria de falar hoje sobre chamado e compromisso dentro desse tema, desse texto e dessa imagem. Eu cresci em Belém do Pará, né? Nasci e cresci em Belém do Pará, e eu me lembro que na minha adolescência o governo do estado do Pará construiu um estádio que os paraenses chamavam de um mangueirão, porque a Belém é conhecida pelos paraenses como a cidade das mangueiras. Então o estádio estadual era conhecido como Mangueirão. Só que ele foi construído, e por uma série de razões e brigas políticas, ele não foi concluído no mandato do governador que começou a construir. Então ele ficou só 3/4 do estádio. Ele era 3/4 construído e 1/4 faltava. Estava só aquele vazio ali,
mas os jogos começaram e o estádio começou a ser usado. E os times que vinham visitar Belém, muitos deles chamavam, ao invés de chamar de estádio Mangueirão, eles chamavam de o Bandolão. Só tinha uma banda, faltava uma banda do estádio, né? Não tinha 360 graus. E a outra imagem que eu estava pensando para a gente também pensar como isso é importante, uma imagem mais simples, né? Quando você faz um pedido de pizza na pizzaria, imagina se você faz um pedido ou liga para a pizzaria fazer um pedido para eles deixarem na sua casa e eles vêm e entregam a pizza e tem uma fatia faltando. Como é que você se sentiria se isso acontecesse? No entanto, eu quero conversar com vocês hoje nessa pregação que muitos de nós cristãos estamos fazendo esse tipo de entrega, esse tipo de compromisso com Deus, como resposta ao chamado dele na Bíblia, e nós queremos que ele aceite isso como sendo suficiente, como completo, como se cumprisse todo o seu plano de salvação para o mundo. Então eu quero lembrar vocês também nesse início que 3 anos atrás a gente celebrou os 500 anos da Reforma Protestante, né? Em 2017 a Reforma Protestante completou 500 anos de idade. Um dos tesouros mais ricos da Reforma foi o fato de que a palavra de Deus foi colocada de volta nas mãos de todo crente, para que cada um pudesse ouvir Deus e a instrução de Deus para cada pessoa, para que cada um pudesse ouvir pessoalmente, sem que Deus tenha deixado de falar para a igreja como comunidade, através do Espírito Santo, iluminando a palavra de Deus ao coração de cada homem, cada mulher. Então a Bíblia, ela voltou, digamos assim, a ocupar o espaço que ela deveria, que Deus queria que ela ocupasse. A Bíblia é esse mapa, né, que nos guia a todo o propósito que Deus estabeleceu para toda a sua criação, incluindo nós, homens e mulheres, criados à sua imagem e semelhança. E ela também é um mapa para construir comunidades, para construir nações justas, livres, prósperas. Como quando Deus tirou, a gente lembra quando Deus tirou Israel do Egito, né? E agora Deus iria cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão de fazer dele uma grande nação. Abraão recebeu um chamado, Abraão agiu com um compromisso de fé em Deus, e Deus agora vai começar a elevar o povo de Israel aos olhos do Egito e aos olhos das nações. Um povo que por quase 400 anos, por volta de 300 anos, eles foram escravos, eles passaram 400 anos no Egito, desses 400, por volta de 300 anos, eles foram escravos. Então Deus está ali tirando um povo do Egito com uma mentalidade de 300 anos de escravidão, pensa nisso, né? E agora esse povo com uma mentalidade de 300 anos, eles estavam acostumados por 300 anos a serem escravos, agora Deus vai fazer deles uma grande nação. Como que Deus vai fazer isso? Como que Deus vai pegar uma multidão de escravos e vai tornar deles uma grande nação? Deus estabeleceu princípios para que indivíduos, a comunidade e a nação fosse justa, livre, próspera, uma luz para os gentios, como diz Isaías, né? E é disso que o livro de Deuteronômio trata, né? De fato, a Torá inteira, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles tratam sobre esses princípios que Deus estabeleceu desde a criação para que o indivíduo e a sociedade funcionassem, prosperassem, florescessem, né? Então essa parte da Bíblia, a Torá, ela é só uma parte da história. A Bíblia toda, ela nos conta uma história, né? A história de Deus, do seu plano eterno, desde a criação até a consumação de todas as coisas, no final escatológico extraordinário que a Bíblia descreve para a gente, né? Então o nosso chamado nasce daí, né? Essa história de Deus, que é a Bíblia, ela é apresentada como, pensa em uma peça teatral, ela é apresentada em torno de 4 atos majoritários que definem o que nós chamamos da nossa visão de mundo cristã, né? Se você ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, você vai ver 4 atos majoritários que estabelecem a história de Deus na Bíblia. A criação, o primeiro. A queda, Gênesis 3, é o segundo. A redenção, é o terceiro. E a consumação de todas as coisas, a restauração de todas as coisas, né? Então, entre esses 2 pontos, o inicial e o final, entre a criação e a consumação de todas as coisas,
E passando pela história toda, se você nunca notou, a Bíblia tem um tema, vamos chamar integrador, né, que coloca ela toda junta. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós descobrimos que parece ser um fio dourado que costura, que alinhava, que amarra, que dá sentido a toda a escritura de Gênesis até Apocalipse. Esse tema não só nos ajuda, nós como crentes, a ver toda a Bíblia de forma integrada e não esfacelada, né? Ele também nos faz ver e interpretar toda a vida, toda a realidade à nossa volta, à luz da palavra de Deus, né? A gente vai chegar a esse cristianismo de 360 graus que a gente está falando aqui hoje, né? Nesse tema de chamada e compromisso. Qual é esse tema integrador? Essa chave que abre a porta e começa a desvendar os mistérios escondidos em Deus para toda a vida e toda a eternidade, passada e futura. Eu quero propor para vocês hoje que o tema integrador da Bíblia é o reino de Deus, ou o governo de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus, sendo Senhor sobre todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis. O reino de Deus é uma realidade presente na Bíblia, desde o Velho Testamento. Já no Velho Testamento nós vemos esse tema, apesar de que a expressão reino de Deus não está lá, mas o que o reino de Deus é, a substância, já está presente no Velho Testamento, desde a criação. E quando nós entramos pelas portas do Novo Testamento, esse parece ser o tema favorito de Jesus, e esse tema, ao mesmo tempo, vai ser constantemente ensinado pelos apóstolos, mesmo que a expressão reino de Deus não seja utilizada. Então eu quero fazer uma breve revisão com vocês, como professor de seminário, né? Uma vez professor de seminário com o pastor Elcias, eu passei 7 anos em Recife, lá no Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, ele sabe, né? Uma vez professor de seminário, sempre professor de seminário. Se eu estivesse presente aí com vocês, essa seria a hora da prova de vocês, né? Em que eu iria checar o básico, eu iria querer ouvir vocês também. E como o pastor de vocês é um bom amigo meu, eu sei que vocês estão afiados na Bíblia, mas vamos lá, vamos fazer uma revisão de Bíblia, a história de Deus, em 4 atos majoritários, para então a gente falar sobre chamado e compromisso, tá? O primeiro ato de Deus, da história dele, que ele registra na Bíblia Sagrada para nós, é a criação. Deus estabeleceu toda a realidade, física, espiritual, visível e invisível, toda a existência, toda a criação, para que ela florescesse, para que ela funcionasse, para que toda a realidade se sustentasse eternamente, ou seja, que ela mantivesse vida fluindo infinitamente. Aliás, é isso que significa aquela expressão vida abundante, que o próprio Jesus usa, né, na Bíblia. É a vida com, digamos assim, o padrão de qualidade do reino de Deus. Isso é vida abundante. Uma vida que flui infinitamente, eternamente. É a vida com o padrão de qualidade do reino de Deus. E o padrão de qualidade do reino de Deus é um padrão que nós chamamos, a verdade de Deus, a bondade, a beleza. Isso estabelece os pilares, vamos dizer assim, do reino de Deus, né? A verdade, a bondade, a beleza. E tudo isso aconteceria, Deus estabeleceu essa realidade para funcionar e florescer, Deus criou isso, na criação Deus fez isso. Tudo isso aconteceria se a criação operasse de acordo com os princípios do reino de Deus. E nesse plano, nesse propósito de Deus, né, sobre essa plataforma operacional, né, para aqueles que gostam de tecnologia de informação, sobre essa plataforma operacional do reino de Deus, a verdade, a bondade, a beleza de Deus, homem e mulher foram criados para espalhar esse reino. Espalhar, vamos dizer assim, Deus criou o homem e a mulher e colocou eles no jardim para eles espalharem o jardim por toda a terra. Essa era a missão, o trabalho, né? Nós temos um chamado, uma missão. Esse, inclusive, é o que em teologia nós chamamos isso de um aspecto representativo, funcional da imagem de Deus no homem e mulher, né? Nós fomos criados para espalhar esse reino, para espalhar o jardim, para onde quer que nós formos, nós criarmos cultura, né?
uma cultura que seja baseada na verdade, na bondade, na beleza, em tudo aquilo que vem de Deus, né? Tudo que é criado, vale a pena dizer, emana do próprio Deus. Não existe nada que é criado que não tenha sua fonte no próprio Deus. O Criador de todas as coisas, ele cria, e ele, qual é o padrão que ele usa para criar? É ele próprio. Principalmente a gente vê o ápice disso quando ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Qual o padrão que Deus utiliza para criar o homem e a mulher? A sua imagem, a sua semelhança. O próprio Deus é o padrão. Então tudo que é criado emana do próprio Deus. Ele é o rei, né? Emana do próprio rei desse rei. Princípios fixos, imutáveis, são estabelecidos na criação. Gênesis 1 e 2, a narrativa nos mostra esses padrões. Deus está criando e Deus está estabelecendo tudo de acordo com o padrão do reino, padrão do próprio rei dos reis que ele é, né? E isso então tem sua fonte na natureza do próprio Deus, no caráter do próprio Deus. Por isso, nessa realidade, sobre os princípios do reino de Deus, tudo se sustenta, tudo gera vida, tudo cresce abundante e infinitamente, porque isso é uma expressão do próprio Criador, né? E nós fomos chamados para espalhar esse reino, o reino de Deus, né? Então, na criação, nós já começamos a ver o que é que Deus está fazendo, para o que Deus está nos chamando, né? O segundo ato majoritário na Bíblia Sagrada, o primeiro é a criação, o segundo é a queda, Gênesis 3, né? Tudo isso que nós acabamos de falar aqui, esses propósitos que Deus, para os quais Deus estabeleceu a criação, o homem e a mulher, como seus representantes, tudo isso é corrompido na queda, mas não destruído, né? A queda, ela é uma redução dessa realidade estabelecida, criada por Deus, e dos seus propósitos da criação. Ela é uma redução. A queda reduz a amplitude que é o propósito de Deus, né? A queda, o ser humano em pecado, ele cria, vamos chamar de existe uma realidade que Deus estabeleceu. A queda, o ser humano em pecado, ele cria uma sub-realidade, né? De fato, a queda é a criação humana de uma ilusão, de uma fantasia, porque isso foge da realidade, baseada numa mentira da serpente, lá em Gênesis 3, né? Então, a partir daí, o homem vive preso dentro dessa sub-realidade, né, governada por Satanás e pelo pecado. O que a Bíblia chama, o termo que a Bíblia usa é condenação. O homem está preso, condenado aí, né? E o mundo vive dentro dessa sub-realidade e opera de acordo com ela. E ainda chama isso de realidade, como se isso aqui fosse a realidade, né? A humanidade em pecado vive uma mentira gerada pela mentira da serpente. E dentro dessa sub-realidade da queda, nós nos tornamos seres menos do que humanos, como Deus nos criou para ser. Essa é a natureza do pecado, inclusive, né? É desumanizar a humanidade. Deus nos criou para sermos inteiramente humanos e celebrar essa humanidade. A queda, a natureza do pecado é desumanizar a humanidade, né? Aquela posição que Deus nos criou para estar, nós caímos, né? Então esse é o segundo ato majoritário importante, fenômeno que todo homem, toda mulher universalmente experimenta, a queda. Terceiro ato majoritário da Bíblia Sagrada, né? A gente tem que botar um porém aí, né? Porém, a queda não é o final da história. Na realidade, a queda, Gênesis 3, não é nem o início da história, né? As intenções de Deus na criação estabelecem o início da história. É interessante que muitos de nós vivemos a vida cristã e até apresentamos o Evangelho como se a queda fosse o início, né? Como se o pecado fosse o início da história. O pecado não é o início da história. O início da história nós não somos crentes Gênesis 3. Nós somos crentes Gênesis 1 e 3. O pecado é uma realidade. E o Evangelho vai tratar disso, a redenção vai tratar disso. Mas não é o início da história, né? Tudo que é afetado pela queda, pelo pecado, é redimido por Jesus na cruz. O terceiro ato majoritário é a redenção, né? Tudo que é afetado pela queda é redimido pela morte de Jesus na cruz.
A redenção, ela é uma reversão da queda, vamos dizer assim, né? O que acontece na cruz é o centro da história. Jesus morre e ressuscita para reverter os efeitos da queda e para restaurar a realidade do reino de Deus entre os homens, o que implica numa restauração que alcança desde o coração do homem até o cosmos, né? Essa é a obra de Jesus, o poder da obra de Jesus na cruz do Calvário, né? Paulo vai falar isso muito bem aos Colossenses, né? Jesus nos tira da condenação, né? Nós estamos presos naquela subrealidade criada pela desobediência, pelo pecado. Jesus, ele nos tira da condenação e nos traz de volta a liberdade de viver a amplitude da realidade do reino de Deus que ele criou para que nós experimentássemos. Onde ele é rei e nós somos criados e redimidos para, em primeiro lugar, desfrutar de uma tão grande salvação, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 2. E, em segundo lugar, não apenas para desfrutarmos de uma tão grande salvação, essa é uma parte, mas também para trabalharmos com ele, né? Jesus nos redime para nós trabalharmos com ele, para nós sermos agentes do rei, que irão espalhar essa tão grande salvação, esse reino, né? Que fala de mudança, que fala de transformação de indivíduos, transformação de comunidades, transformação da sociedade, né? De tal modo que haja mais do reino de Deus, todo dia, onde quer que ele nos tenha posicionado, seja na família, seja na comunidade, na vizinhança, seja na sociedade, para que haja mais do reino de Deus, porque você está lá, para que hoje, no final do dia, haja mais do reino de Deus, porque Deus colocou você lá, do que tinha ontem, né? Então Deus nos salvou, Deus nos libertou, Deus nos trouxe de volta para experimentarmos essa amplitude do reino de Deus, para que nós desfrutemos dessa tão grande salvação e para que nós trabalhemos com ele. Deus trabalha e agora ele nos dá o privilégio, nos chama para trabalharmos com ele, né? Então daí o quarto ato, se o primeiro ato é a criação, o segundo é a queda, o terceiro é a redenção, o quarto ato majoritário dessa história de Deus na Bíblia e último ato é o que Deus nos levanta, né? Deus nos levanta, nós estávamos caídos, Deus nos levanta, Deus nos eleva e ele nos reposiciona para nós trabalharmos com ele no seu propósito abrangente, 360 graus, né? Então, o quarto ato, os teólogos chamam de consumação, alguns chamam de restauração, a consumação de todas as coisas para se alinharem novamente e permanentemente aos seus propósitos, aos propósitos de Deus, aos propósitos eternos de Deus, né? Então, Deus nos redime, Deus nos chama, né? E aí a palavra chamado vem do latim, né? Voz, vocare, vocação, a sua voz, a voz de Deus chamando, né? Vocare, vocação, né? E aí nós então nos tornamos a resposta. Deus chama e nós nos tornamos a resposta. Se Deus chama e a voz parte dele, nós nos tornamos, no certo sentido, o eco da voz de Deus, né? Desse chamado, dessa voz. Ele nos chama para nós sermos coagentes de transformação do reino de Deus. Coagente porque Deus é o agente primário, principal. Nós somos coagentes e nos chama para trabalharmos com ele. E trabalharmos com ele de tal forma que haja mais da verdade, da bondade, da beleza do reino, que são os pilares da cultura do reino, né? Que haja mais disso todo dia, em todas as esferas da sociedade, onde ele tem nos colocado. Então esse é o nosso trabalho diário com ele, né? Tendo revisado esses quatro atos majoritários da história de Deus na Bíblia Sagrada, não se choque agora, né? O que eu vou dizer. O trabalho de evangelismo e o seu trabalho diário na sua área de vocação são ambos extremamente importantes no reino de Deus. Esses dois chamados foram iniciados por Deus e nunca foram revogados, nenhum nem outro. Isso estabelece o plano abrangente de Deus.
o plano 360 graus de Deus. No trabalho de evangelismo, você está obedecendo o que nós conhecemos como a grande comissão. Missões, nós falamos muito em missões, de obedecer à grande comissão, e no trabalho de evangelismo e missões nós estamos obedecendo à grande comissão. Na realidade, muitos estudiosos da grande comissão chamam a atenção para a linguagem do texto, onde o trabalho de evangelismo, que quando Jesus dá ordem, ele diz, ide pregai o evangelho, né? O trabalho de evangelismo, de pregar o evangelho, ele está inserido no alvo da grande comissão. Ele está inserido no contexto do alvo. Qual o alvo da grande comissão? Qual é esse alvo? Qual o centro da grande comissão? Então, os estudiosos da linguagem do grego, eles dizem que o único verbo na voz ativa presente na grande comissão, porque os outros são particípios do verbo, no certo sentido, o único verbo nessa voz ativa é o fazer discípulos de todas as nações. Então, o alvo da grande comissão, o centro dela, é o fazer discípulos de todas as nações. Ou, em outras palavras, discipular todas as nações para viverem de acordo com os padrões do reino de Deus. É lógico, a partir de indivíduos que se rendem a Cristo como Senhor e Salvador, como Rei, e que se tornam agentes de transformação do reino. Então, a grande comissão, e muito está sendo escrito sobre isso, o centro dela é o fazer discípulos de todas as nações, discipular nações. É lógico que isso inclui discipular indivíduos, mas o discipular nações é, digamos assim, o centro da grande comissão. Então no trabalho de evangelismo, se eu estou dizendo que o trabalho de evangelismo é tão importante quanto o seu trabalho diário onde Deus lhe colocou, no trabalho de evangelismo você está obedecendo, sem dúvida, a grande comissão. No seu trabalho diário, na sua vocação, né, vocação chamado, vocare, você está obedecendo a comissão cultural, né, lá de Gênesis 1, verso 28, né, que, diga-se de passagem, é a primeira ordem de Deus, é o primeiro comando de Deus, a primeira comissão de Deus na Bíblia é o que nós chamamos de a comissão cultural. Quando Deus diz para Adão e Eva, né, para eles crescerem, multiplicarem, e para eles espalharem o jardim, no certo sentido, né, para eles trabalharem, cultivarem, né, cultura, culto, cultivar, para eles cultivarem a terra, para eles espalharem o reino de Deus. Né? Então, essa é a primeira ordem de Deus da Bíblia e ela não foi revogada por Deus por causa da grande comissão. Então, nela, na comissão cultural de Gênesis 1, 28, você usa seus dons e talentos na sua área de vocação para espalhar a cultura do reino, baseada na verdade, na beleza, de novo, na bondade, padrões do reino de Deus, né? Por onde você passa, por onde quer que você passa, onde quer que haja sinais da queda, a partir do seu trabalho você traz sinais do reino, você é um agente de transformação de Deus, né? Exemplo prático, o que eu quero dizer com isso? É que o pastor Nelson está querendo dizer com isso. Se você trabalha na área de saúde, você está obedecendo o chamado de Deus e espalhando os sinais do reino onde há sinais de queda, onde há doença, onde há mal-estar físico, emocional, onde há falta de serviço de saúde, acesso à saúde. Você está fazendo isso se você trabalha na área de saúde, porque no reino de Deus há cura, há saúde, há bem-estar para todos. Nesse aspecto, eu penso, qual a natureza dos milagres que Jesus fazia, quando a gente pensa sobre isso, né? Era porque ele queria atrair a pessoa curada e evangelizá-la? Era por isso que ele fazia os milagres que ele fez de cura? Não primariamente. Para mim, era porque, como Jesus mesmo anunciava, né, o reino de Deus é chegado, ele disse. E onde o reino chega, e ele era o próprio rei do reino, os sinais do reino chegam. E porque Jesus chegava, cura acontecia, porque o reino era chegado. E no reino há saúde. E Jesus decidia trazer o reino naquele momento, curando alguém, né? Como eles chegam, né? Como esses sinais do reino chegam? Sem dúvida através da oração que libera a cura, sem dúvida nenhuma. Hoje, nós oramos, eu creio no poder da oração. Eu creio, eu já fui
eu mesmo posso dar testemunho de curas de Deus, né, na minha vida e em tantas pessoas que eu conheço. Eu creio no poder da oração. Sem dúvida, nós oramos e Deus libera a cura. Mas também os sinais do reino chegam nessa área da saúde através daqueles que Deus tem capacitado para serem agentes seus na área da saúde hospitalar e pública, né? Então, na área da saúde, se você trabalha na área da saúde, você está sendo o agente do reino para trazer saúde. Se você trabalha na área das artes, né, você está espalhando o reino ao compor uma canção que leva a beleza, a verdade do reino àqueles que ouvem, né? Um dos meus exemplos favoritos, quando eu falo nesses aspectos práticos de como nós somos chamados para sermos coagentes, né, de transformação do reino de Deus, eu não me lembro exatamente onde, nos Estados Unidos, mas esse engenheiro elétrico trabalhava para uma companhia elétrica municipal e ele achava que ele não estava fazendo nada para Deus. E ele procurou o pastor dele para conversar e o pastor compartilhou com o pastor aquele momento que ele estava vivendo, e aquele incômodo de sentir que não estava fazendo muito para Deus e muito ocupado no trabalho. E o pastor perguntou para ele que projeto ele estava envolvido atualmente no trabalho dele como engenheiro. Ele falou que o projeto que eles haviam acabado de terminar é que havia uma rua escura num bairro não muito seguro da cidade, e eles haviam acabado de executar o projeto que eles mesmos criaram, né, desenharam, projetaram, e a rua agora tinha iluminação pública. A rua agora estava iluminada. E o pastor falou para ele: meu irmão, você entende que o que você acabou de fazer foi trazer o reino de Deus para a sua cidade? Porque naquela rua, pense, quantas moças não atravessaram aquela rua porque ela era escura e perigosa? E quantas vão poder atravessar agora? Quantas pessoas vão poder atravessar sem serem roubados? Simplesmente pelo fato de que agora, naquela rua, existe iluminação pública. Minha irmã e meu irmão aí na igreja no Barro, meus irmãos, jovens que me ouvem, Deus tem um chamado específico para você. A voz de Deus já saiu da boca dele, né? O chamado já saiu da boca dele. Você está sendo o eco, a resposta de Deus para levar sinais do reino, redenção, restauração, transformação, onde há sinais da queda. Então vamos começar a fechar o nosso tempo juntos aqui. Deus está trabalhando. E agora Ele lhe chama para trabalhar com Ele. Não existe dicotomia no chamado que Deus faz na Bíblia. O chamado de Deus para a igreja é abrangente. Transformação de indivíduos, de comunidades, de nações. Eis a razão de eu usar o termo cristianismo 360 graus, né? O chamado de Deus para a igreja é bem mais amplo do que nós imaginamos, do que nós temos feito muitas vezes. O poder da redenção é tamanho, o poder daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário é tamanho, que isso redime desde o indivíduo até a sua cultura, até a sua nação. Desde o ser humano até a sua comunidade e a sociedade. Os princípios de Deus estabelecidos desde a criação, que estão arraigados na própria natureza e no caráter de Deus, eles são para o florescimento de indivíduos e de sociedades inteiras. E tudo isso através de indivíduos redimidos, chamados e capacitados para obedecerem todo o propósito de Deus. Deus chamou, e deixa eu voltar para a minha ilustração lá do início, né? Parece um negócio meio mundano, mas Deus chamou e disse que tipo de pizza queria. Nós precisamos entregar a pizza inteira para Ele. Alguns serão chamados para cruzar as fronteiras geográficas. Se esse é o seu chamado, meu irmão, obedeça. Não deixe que você se encontre na posição de desobedecer o chamado de Deus para você. Eu já trabalho com missões há mais de 30 anos. No seminário aí em Recife, a gente trabalhou com missões, com muita gente de Deus, pastor Elcias, Ana Selma, que vai estar falando para vocês também, e outros, Cessa, né, e outros. Esse chamado é um chamado bíblico precioso, né? Conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, né?
Mas nem todos serão chamados para deixar o seu país e pregar o evangelho em uma outra cultura. No plano abrangente de Deus, a maioria será chamada para trabalhar onde Deus lhe tem posicionado, meu irmão e minha irmã, sendo um agente de transformação de Deus, para que onde você está, onde há sinais da queda, você seja usado como agente de Deus para levar a verdade, a bondade e a beleza do reino e do rei, né? Agora, tudo isso requer um compromisso da nossa parte. Se o chamado de Deus é abrangente, tudo isso requer um compromisso da nossa parte. Eu gosto de olhar para a origem desses termos. A palavra compromisso e comprometimento vem do latim. Compromissos, compromittere, formado pelas palavras com, junto de, e promittere, prometer, garantir, né? Junto de, prometer, garantir, junto da promessa, junto da garantia, compromisso. Como o Senhor cumpre a sua promessa? Como o Senhor concretiza o que Ele garantiu que Ele vai fazer, né? Aí eu volto para o nosso termo de Isaías, o nosso texto de Isaías 55, versos 10, 12a, a parte de Deus e a parte do homem. Assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, né? Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Com alegria saireis vós, e em paz sereis vós guiados, né? A parte de Deus, a palavra que sair da minha boca, em um certo sentido associada a vós, chamado, e a nossa parte, nosso compromisso. Com alegria saireis. Quando você ouve o chamado de Deus e chega junto da promessa, da garantia que Ele faz, isso é compromisso. Você chega junto. E daí você se torna a resposta, o eco, o canal, o agente para que a promessa de Deus, o plano de Deus, as garantias de Deus, os sinais do reino para indivíduos, comunidades e nações cheguem, transformem e as promessas se tornem tangíveis, concretas. Ele decidiu trabalhar através do seu trabalho, da sua obediência, do seu compromisso e atender o chamado abrangente que Ele fez. Então, portanto, irmãos, concluindo, nós, nessa minha palavra, nessa terceira conferência missionária de vocês aí, precisamos ser cristãos de 360 graus e obedecer o todo do chamado de Deus. Atravesse a porta do seu quarto e seja um agente do reino para a sua casa. Atravesse a porta da rua e seja um agente de transformação do reino para a sua comunidade, sua vizinhança. Atravesse a porta da igreja e seja um agente do reino para a sua sociedade, a sua nação. Atravesse as fronteiras e seja um agente de transformação do reino para os que estão perdidos lá do outro lado do mundo. O chamado de Deus é abrangente. Não reduza o chamado de Deus. Entregue a pizza toda. Você está pronto? Vamos orar para encerrar o nosso tempo juntos. Pai, há muito que o Senhor está fazendo nos nossos dias, no nosso mundo. Há muito que o Senhor está, em certo sentido, reorientando as nossas vidas. O Senhor está falando, Deus, em tempos trabalhosos como esse. Ao mesmo tempo, o Senhor está no controle. O Senhor está nos elevando. O Senhor está nos levantando como igreja para esses tempos, como o Senhor colocou Esther naquele palácio para um tempo como aquele. O Senhor está elevando e levantando. O Senhor está desafiando a tua igreja, Senhor, para um tempo como esse. O Senhor está elevando a tua igreja. Eu oro, Pai, para os meus irmãos na Igreja Batista no Barro, que o Senhor eleve cada um deles, Deus. O Senhor dê para eles, Pai, essa revelação do teu plano abrangente e de que cada um deles é um agente do reino aonde o Senhor os tem posicionado. Seja aonde eles estão,
nesse momento, seja para onde o Senhor vai levá-los, além fronteiras, em missões. Pai, que o Senhor eleve essa congregação, que o Senhor eleve essa igreja para alcançar todo o propósito de Deus, Pai. Eu abençoo meus irmãos, te agradeço pelo privilégio de estar com eles aqui, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Obrigado por esse tempo juntos. Que essa palavra tenha caído no seu coração, e o seu coração seja aquele terreno fértil, onde a palavra do Senhor germina, floresce e frutifica para a glória do nome dele e também para a expansão do seu reino. Quero agradecer ao pastor Nelson Monteiro, que gentilmente atendeu o nosso convite, que nos trouxe esta palavra abençoada. Que o Senhor o abençoe ricamente no seu ministério ali no Canadá. Quero também agradecer a você que esteve conosco até agora, nos acompanhando, participando dos louvores, da intercessão. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. E desde já lhe convidar para amanhã estar conosco, mais uma vez, nesta terceira conferência missionária. Amanhã nós já estaremos fazendo a transmissão diretamente do nosso templo. Infelizmente, por causa desta pandemia, não podemos ter todo mundo lá. Por isso que esta conferência está sendo totalmente online, transmitida aqui pelo nosso canal, para que você esteja também participando. Amanhã quem estará conosco, trazendo a palavra do Senhor, é a missionária Ana Selma, que esteve por 10 anos trabalhando ali em Guiné-Bissau, fora os anos de trabalho de ministério que ela já exerceu e exerce aqui no Brasil. Então Deus tem uma palavra para você, não perca, venha ouvir a palavra do nome do Senhor, venha ouvir mais depoimentos a respeito de missões, venha orar mais uma vez e venha estar cada vez mais comprometido com a obra missionária. Algumas informações também para o dia de amanhã. Nossa conferência não só será amanhã à noite, a partir das 19 horas, mas pela manhã, a partir das 9h30, nós vamos ter 2 momentos especiais. O primeiro será com os jovens, no seu aplicativo lá, com a missionária Débora, irá falar para os jovens da nossa igreja. Então, jovens, adolescentes, juniores da nossa igreja, estejam atentos e estejam prontos ali às 9h30 para ouvir o testemunho da missionária Débora, para ouvir aquilo que ela tem a falar para os jovens. E também às 9h30, neste canal, nós vamos ter um momento em que nós vamos pensar sobre o cuidado missionário. A missionária professora Conceição Monte, uma amiga pessoal de muitos anos, professora da área de missões e que tem muita experiência nesta parte, estará nos trazendo uma palavra de como a igreja pode exercer o seu papel no cuidado com o missionário. Então ela vai trazer uma palavra e depois nós vamos estar abrindo também para perguntas. Então, no nosso canal, 9h30. Então você que está nos acompanhando, amanhã 9h30, nós vamos estar tendo esse momento a respeito do cuidado missionário. Então não perca, venha e participe conosco dessa terceira conferência missionária que continua amanhã. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida ricamente. Sim, talvez alguns estejam perguntando, pastor, e que roupa é essa diferente? Nossa conferência missionária é assim. Nós chegamos sempre com uma roupa típica de algum país. E você está convidado, os que vão vir para o culto presencial, de repente tem uma roupa aí de alguma nação, de alguma região, seria bom, tá certo? Então, Deus abençoe vocês e que o Senhor nos ajude amanhã, nesse último momento da nossa terceira conferência missionária. Nós vamos orar nesse momento e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por esse tempo tão especial que o Senhor nos deu, por essa maneira nova, diferente na nossa igreja de transmitir aquilo que o Senhor tem dado nos anos passados e agora nós podemos compartilhar com tantos outros através desse canal. Que a glória seja tua, Senhor, e que o teu povo cada vez mais esteja
despertado para a obra missionária. Nos abençoa no dia de amanhã e que todo o aprendizado, tudo aquilo que temos ouvido e iremos ouvir, o Senhor nos ajude a viver para que o teu reino cada vez mais seja expandido. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina consolação do eterno e santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.